Neste segmento, discutiremos como o VMware vSphere HA protege máquinas virtuais. O VMware vSphere HA protege máquinas virtuais contra esses três tipos de falha. 1. Proteção em caso de falha no host ESX, onde as máquinas virtuais VMs Virtual Machines são executadas. 2. Proteção em caso de falha no SO Guest dentro da VM. 3. Proteção em caso de falha do aplicativo dentro da VM. Vamos examinar o primeiro de três cenários de falha em que o próprio host ESXi apresenta um colapso ou queda de energia. Para obter proteção contra esse tipo de falha, precisamos primeiro estabelecer um cluster de HA, como ilustrado com a caixa verde. Neste cluster de HA, temos três hosts, que são denominados nós no mundo dos clusters. Portanto, temos um cluster de HA com três nós. Como ilustrado pelas setas laranja, há um heartbeat enviado entre os nós deste cluster de HA. Observem o heartbeat sendo enviado entre os hosts para detectar falhas de host. Para termos um cluster de HA, os hosts envolvidos precisam ser gerenciados pelo mesmo vCenter Server e os hosts devem ter acesso ao mesmo armazenamento compartilhado. É nesse armazenamento compartilhado que os arquivos de máquina virtual devem residir. Se ocorrer uma falha, se o host falhar ou se houver queda de energia, juntamente com o host, as máquinas virtuais desse host. Observe que, como o heartbeat não está mais sendo enviado do host ESX que falhou, os outros dois hosts, vamos denominá-los hosts sobreviventes, percebem que esse host não está mais vivo. Após um período configurável, cerca de 30 segundos, esses dois hosts sobreviventes reinicializarão as máquinas virtuais afetadas. O segundo cenário em que o VMware HA oferece proteção é o caso de falha do sistema operacional Guest. Observem que a configuração geral deste slide é a mesma do slide anterior. Porém, quando executamos detecção de falha do SO Guest, o heartbeat utilizado é enviado entre a máquina virtual e o vCenter Server. Na situação anterior, o heartbeat era enviado entre hosts. Se ocorrer um travamento da máquina virtual ou do sistema operacional Guest dentro dessa máquina virtual, o VMware Tools instalado na máquina virtual também travará, resultando na interrupção do envio do heartbeat para o vCenter Server. Novamente, depois de um período configurável, o vCenter Server detecta que o heartbeat não está mais sendo enviado pela máquina virtual. Como resposta, o vCenter Server reinicializa esta máquina virtual. Em nosso terceiro cenário, o VMware vSphere HA oferece proteção contra falhas de aplicativo. Como no cenário anterior, o heartbeat é enviado entre o vCenter Server e o próprio aplicativo. Novamente, se um aplicativo morrer, o heartbeat que era recebido pelo vCenter Server é interrompido e o vCenter Server responde com uma reinicialização. Não apenas o aplicativo, mas toda a máquina virtual é reinicializada, seguida pelo aplicativo. Agora, demonstraremos a detecção de falhas de host do vSphere HA. Para fazer isso, começamos alternando a visualização para host and clusters para visualizar hosts e clusters. Na visualização Host and Clusters, clicamos com o botão direito do mouse no Data Center de treinamento para criar o cluster de HA. Antes de fazermos isso, observem que temos duas máquinas virtuais e que neste momento elas estão sendo executadas no host denominado ESXi01. Vamos continuar com a criação do cluster, clicando com o botão direito do mouse em nosso objeto de Data Center e escolhendo New Cluster para criar um novo cluster. Começamos denominando o cluster de My Cluster. Em seguida, nas duas caixas de seleção a seguir, especificamos se queremos um cluster VMware vSphere HA ou um cluster VMware vSphere DRS. Ou então, marcando as duas caixas de seleção, podemos criar um cluster que executa HA e DRS.
Nesta demonstração, ativaremos o vSphere HA. Observem que, no canto esquerdo da interface do assistente, algumas novas entradas foram adicionadas à lista de tópicos após clicarmos em vSphere HA. Vamos examiná-las começando pelo vSphere HA. A primeira caixa de seleção na parte superior é usada para ativar e desativar a detecção de falhas de host. Quando criamos o cluster de HA pela primeira vez, é aconselhável marcar a caixa de seleção porque estamos configurando o cluster. Mais tarde, depois que o cluster estiver em funcionamento, lembraremos dessa caixa de seleção. Por exemplo, se você modificar ou fizer manutenção na rede de Heartbeat de forma semelhante ao que discutimos anteriormente, será necessário desmarcar essa caixa de seleção antes de executar a manutenção. Caso contrário, você pode criar alarmes falsos que o vSphere HA interpretará como causados por um host com falha. Portanto, ao fazer a manutenção, verifique antes se esta caixa de seleção está desmarcada. Na seção a seguir, em Admission Control, você pode especificar uma política de controle de entrada que determina se o VMware deve reservar capacidade em cada um dos hosts no cluster. Por padrão, o controle de entrada é ativado, o que nos leva a fazer o que normalmente fazemos, ou seja, reservar capacidade. Podemos desativar o controle de entrada, o que evita que reservemos excesso de capacidade. Mas, em um cluster de HA, precisamos reservar capacidade. Portanto, deixaremos o botão de opção Enabled marcado para ativar a reserva de capacidade. Na seção seguinte, podemos escolher entre 3 políticas diferentes para definir como a capacidade é reservada. Na primeira opção, podemos escolher um número entre 1 e 4 para indicar quantos hosts podem falhar no cluster de HA. Um cluster de HA pode ter até 32 hosts. Aqui, podemos especificar que até 4 deles podem falhar sem que o cluster interrompa a proteção. 4 hosts é um número grande de hosts para apresentar falha, e esperamos que isso não aconteça com tantos hosts. Mas você pode digitar qualquer número até 4 nesse campo. Como alternativa, é possível reservar uma quantidade explícita de CPU e capacidade de memória em cada host. Aqui, por exemplo, estamos reservando 25% da CPU e 25% dos recursos de memória em cada host. A terceira opção permite especificar um ou mais hosts em espera que atuam como hosts passivos, aguardando a ocorrência de uma falha. Se ocorrer uma falha, as VMs serão reinicializadas no host que você especificar. Essa opção está esmaecida no momento porque ainda não temos um cluster em funcionamento. Mas se criarmos um cluster, poderemos voltar a essa interface de assistente para ativar um ou mais hosts passivos. Repetindo, hosts passivos normalmente não são uma abordagem que deve ser usada pela maioria dos clientes. Hosts passivos são úteis em ambientes em que questões de conformidade normativa demandam que as VMs e a localização das VMs sejam conhecidas em todos os momentos. Porém, para a maioria dos clientes, as opções recomendadas são a opção padrão, falhas de host ou a porcentagem de recursos de cluster. Ficaremos com o padrão, que é falhas de host. Vamos tolerar a perda de até um host. Clicamos em Next para avançar. Nas telas seguintes, podemos configurar mais detalhes do cluster de HA que mostraremos posteriormente nesta demonstração. Por enquanto, vamos percorrer as partes restantes da interface e criar o cluster. Observem que na seção Recent Task, que mostra os resultados das tarefas recentes, somos informados de que criamos um cluster. Para que esse cluster possa realmente nos proteger, precisamos colocar os hosts no cluster. Fazemos isso simplesmente arrastando e soltando os hosts no objeto do cluster. Agora que criamos o nosso cluster vSphere HA, vamos simular a falha de um host neste cluster. Para isso, vamos primeiro descobrir onde essas máquinas virtuais estão sendo executadas. Temos 4 VMs de servidor Windows 2003.
Se selecionarmos o cluster, o que já fizemos, e acessarmos a guia Virtual Machines para vermos informações sobre as máquinas virtuais, veremos na coluna Host exatamente em que host cada uma das VMs está sendo executada. Para simular uma falha de host, vamos desligar um deles. Como essas VMs estão sendo executadas no ESXi01, esse é o host onde simularemos uma falha. Para simular a falha, clicamos com o botão direito do mouse no host e selecionamos Shutdown para desligar o host. Antes de fazermos isso, observem que há uma entrada nesse menu de pop-up rotulado Enter Maintenance Mode para colocar um host em modo de manutenção. A maneira correta de desligar um host que está em um cluster de HA é primeiro colocar o host no modo de manutenção. No entanto, para simular a falha, vamos ignorar essa etapa de propósito. Então, selecionamos Shutdown. Observem que estamos sendo notificados. Precisamos colocar o host em modo de manutenção antes de entrarmos no modo de desligamento. Repetindo, para simular a falha, não faremos isso. Em vez disso, vamos simplesmente desligar o host. Indicaremos que o motivo é um teste do vSphere HA. Vamos agora simular a falha. À medida que os eventos acontecem, observem o host ESXi01. No canto direito da tela, observem em que host cada VM está sendo executada. Vamos ver coisas interessantes acontecendo ali em alguns momentos. Observem que o host em que provocamos uma falha ficou vermelho. Ele está esmaecido juntamente com suas máquinas virtuais porque esse host apresentou uma falha. As máquinas virtuais estão sendo restauradas. Se olharmos no lado direito, veremos que as VMs estão sendo reinicializadas no host ESXi02. Agora, todas estão ligadas, e os sistemas operacionais guest dentro dessas máquinas virtuais estão sendo inicializados. Nossas VMs se recuperaram com êxito de uma falha de host em nosso cluster de HA. Agora que configuramos e testamos nosso cluster vSphere HA, vamos examinar alguns parâmetros avançados de configuração. Antes disso, vocês podem ter notado que nossos dois hosts no cluster estão exibindo cones de avisos amarelos. E eles estão assim desde o começo da nossa apresentação. O motivo disso está na guia de resumo dos hosts. Se selecionarmos um dos hosts e acessarmos a guia Host Summary para exibir o resumo do host, veremos uma mensagem de que o host selecionado não tem redundância de rede de gerenciamento. Não é indispensável termos essa redundância de rede, mas é recomendável ter redundância de rede de gerenciamento para ambientes de produção. Falaremos sobre isso em breve. Por enquanto, vamos examinar esses parâmetros avançados de configuração. Já criamos nosso cluster anteriormente. Eu vou simplesmente retornar e editar as configurações do cluster. Repetindo, nosso cluster é um cluster de HA. Quando respondemos às primeiras perguntas durante a configuração do cluster, definimos se queríamos ligar a detecção de falha de hosts. Respondemos que sim. Além disso, dissemos que queríamos que o controle de entrada continuasse ativado, o que faz com que o cluster vSphere HA reserve capacidade. Especificamos também como queríamos que a capacidade fosse reservada. Em seguida, como não era necessário em nossa demonstração fazer configurações adicionais, simplesmente prosseguimos sem responder nenhuma outra pergunta. Porém, como podemos ver, existem perguntas adicionais nas seções do lado esquerdo. Se acessarmos Virtual Machine Options para visualizar as opções de máquina virtual, veremos que podemos especificar prioridades para as máquinas virtuais serem reinicializadas em nosso cluster de HA. É bastante provável que algumas de nossas máquinas virtuais sejam mais importantes que as demais. Algumas máquinas virtuais, por exemplo, são VMs de infraestrutura que precisam ser iniciadas antes das outras. Por isso, temos a capacidade de priorizar várias máquinas virtuais para reinicialização. Podemos especificar uma política para algo denominado resposta de isolamento de host.
Na parte superior, podemos ver que nossa prioridade de reinicialização está definida como median, ou seja, média. Embora seja possível definir a prioridade de reinicialização com outros valores, normalmente deixamos a prioridade padrão definida como median. Podemos acessar as máquinas virtuais individuais abaixo e alterar a política de prioridade de reinicialização dessa máquina virtual específica conforme necessário. Por exemplo, a prioridade padrão de nosso cluster é median. Se temos uma máquina virtual com importância mais alta, talvez uma VM de infraestrutura, podemos selecionar High para indicar a alta importância. Para outras máquinas virtuais com prioridade mais baixa, podemos definir a prioridade como Low, ou seja, baixa. Se existirem máquinas virtuais que não são tão importantes e talvez não tenham importância alguma durante uma falha de host de HA, podemos especificar a desativação dessa máquina virtual. Quando escolhemos Disabled, ou desativada, isso significa que o cluster vSphere HA não reinicializará essa máquina virtual caso ocorra uma falha de host. Repetindo, podemos definir uma prioridade padrão no nível de cluster que podemos alterar em VMs individuais. O isolamento de host é um problema que pode ocorrer ocasionalmente, menos frequentemente no vSphere 5, por motivos que descreverei em breve. Mas o isolamento de host é algo que pode ocorrer. Observem que a política padrão para o cluster é que, se ocorre um evento de isolamento de host, o host que foi isolado deixará suas máquinas virtuais ligadas. Agora, você pode alterar essa política se quiser, mas a VMware recomenda deixar as VMs ligadas. Repetindo, podemos ignorar essa política em VMs individuais. Podemos dizer, por exemplo, que esta máquina virtual deve ser desligada durante um evento de isolamento de host. Repetindo, tudo isso é configurável e cabe a você decidir qual é a melhor configuração para seu próprio ambiente. No monitoramento de VMs, podemos especificar se queremos que o monitoramento de máquinas virtuais seja ativado, assim como o monitoramento de aplicativos. Vamos lembrar que o VMware HA nos protege contra 3 tipos de falha. A primeira, que já configuramos, é a detecção de falha de host. Se quisermos detectar também quando a VM ou o SO Guest tem um problema, podemos escolher essa segunda opção. E se quisermos detectar falhas de guest de VM, SO Guest e aplicativos, podemos escolher essa terceira opção. Para ilustrar, vamos ligar apenas o monitoramento de VMs. Você notará que abaixo podemos definir uma política com abrangência para todo o cluster que determina o grau de sensibilidade desejado para a detecção de falhas de VM. Temos 3 posições de controle deslizante: baixo, normal e alto, que designam valores pré-atribuídos aos parâmetros relacionados. Ou, se selecionamos personalizado, podemos definir os valores livremente. O primeiro valor, Fair Interval, permite especificar por quanto tempo o vCenter Server tolerará a ausência do heartbeat da máquina virtual. Assim, depois de 30 segundos, o vCenter Server responderá reiniciando a máquina virtual. Nesse segundo campo, podemos especificar que o vCenter Server deve ignorar o heartbeat durante os primeiros 2 minutos. Se imaginarmos uma máquina virtual inicializando, após a inicialização da máquina virtual, temos a inicialização do SO Guest, seguida pelo início do VMware Tools. Pode demorar mais de 1 minuto para que todos esses eventos aconteçam. Portanto, introduzindo um atraso de 2 minutos, evitamos alarmes falsos durante a inicialização de VMs. Os campos finais mostrados aqui permitem especificar quando o vCenter Server está reinicializando máquinas virtuais, a quantidade de tentativas e tempo reservado para isso. Repetindo, na parte superior temos uma configuração que vale para todo o cluster, que pode ser alterada na parte inferior para VMs individuais. E, finalmente, na seção de Heartbeating de Data Store, podemos especificar os data stores que queremos usar para o Heartbeating. Anteriormente, explicamos que os heartbeats enviados entre hosts são executados através de uma conexão de rede. E isso acontece também com o vSphere 4 e outros produtos similares.
No vSphere 5, introduzimos o conceito de Heartbeating de Data Store, que oferece um mecanismo de heartbeat mais robusto e redundante. Por exemplo, se o Heartbeating de rede falha, ainda podemos detectar se um host falhou usando o Heartbeating do Data Store. Não alteraremos as configurações do cluster. Por isso, clicarei em Cancel para cancelar as alterações. Assim, chegamos ao fim de nossa demonstração. Uma das questões que surgiram durante a demonstração é a importância da rede de Heartbeat. No vSphere 5 e em produtos anteriores, tínhamos uma capacidade de Heartbeat de rede. Agora, no vSphere 5, temos também o mecanismo de Heartbeating de Data Store. Nas versões anteriores e agora no vSphere 5, recomendamos que você implemente redundância em sua rede de Heartbeat. Isso está ilustrado aqui. Observem que temos um switch virtual e que esse switch virtual possui agrupamento de NIC. Esse switch virtual tem várias placas de interface de rede, NICs, Network Interface Card, físicas. Portanto, a falha de uma NIC física não interromperá o pleno funcionamento da rede de Heartbeat. Além disso, criamos várias portas VM kernel, cada uma delas sendo usada para enviar Heartbeats. Repetindo, ao implementar essa redundância, podemos evitar alarmes falsos e eventos de isolamento de hosts. Agora que você concluiu este vídeo educativo, continue a assistir toda a série de 13 vídeos educativos do vSphere. Ao concluir a série de vídeos educativos, aprofunde o seu conhecimento com os seguintes cursos com instrutor: vSphere, Install, Configure, Manage, vSphere Fast Track. Para encontrar esses cursos com instrutor, visite vmware.com/education, selecione a opção Find a Class e pesquise por vSphere Install, Configure, Manage, vSphere Fast Track. Como alternativa, para obter informações gerais sobre o treinamento da VMware para ajudar na implantação de produtos VMware, também é possível navegar no catálogo de cursos por curso, por produto VMware ou por função de trabalho, o que facilita a identificação da lista de cursos recomendados. Além disso, no canto inferior direito, você poderá ver os principais cursos cobrados e gratuitos disponíveis. Você também pode enviar suas perguntas por e-mail para emeiaeducation@vmware.com e nossos consultores de treinamento entrarão em contato com você em breve. Para saber mais sobre a certificação da VMware, visite www.vmware.com/certification.